Bom, gente, o Guilherme já me apresentou, eu sou Antônio Pedro. Eu pratico montanhismo há mais ou menos 18 anos, comecei a escalar em 1998. Mas basicamente o que eu faço é escalada e mais escalada esportiva, né? Eu comecei a faculdade mais ou menos junto com a escalada, né? Meus primeiros contatos foram nessa data aí, 1998, foi quando eu comecei a faculdade. Eu comecei logo após eu ter quebrado o tornozelo. Então eu me recuperei de uma lesão fazendo mountain bike e comecei a escalar. Ficou um pouco estranho para as pessoas que pensaram assim, poxa, mas você já se machucou feio andando de bicicleta, imagina escalando, você vai morrer, né? Bom, essa é um mito que existia, ainda existe um pouco, né? Mas eu acho que isso está caindo. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, até uma parte científica para provar que isso é um mito também, né? Eu passei por várias experiências de treinamento, treinamento pessoal, eu usei meu próprio corpo como experiência para muitos tipos de treinamento. E tive também várias lesões, né? Dessas lesões que eu vou mostrar aqui, eu tive algumas. Então, como eu vou mostrar aqui também na apresentação, o atleta de escalada é um atleta que tem muita lesão. Então, pegando aqui eu vou falar nessa estatística. Então, com frequência ele se machuca, né? Então, várias formas ele pode se machucar: membro superior, mão, cotovelo, punho, ombro, pernas, pés, e não só acidentes como traumatismos, né? Mas mais precisamente, mais agora quantitativamente falando, mais lesões crônicas, o que a gente chama de overuse ou overtraining, né? Bom, então o começo para mim foi escalada indoor e acho que para muita gente é isso também, né? Então é um ambiente mais controlado, você consegue treinar de uma forma mais segura, entre aspas, ou confortável, né? Você minimiza a exposição ao meio ambiente, você pode treinar a hora que você quiser, você encaixa isso em qualquer horário do seu dia a dia, né? Ainda mais no dia a dia corrido hoje em dia, você podendo trabalhar de dia, escalar à noite, é perfeito, né? Então esse tipo de facilidade acaba te expondo a outros problemas que não os problemas convencionais da escalada, né? Então mais relacionado a lesões crônicas, como eu vinha falando antes. Mas o fim, no geral, é a escalada externa, outdoor, né? Então, você treina no indoor, o indoor não é uma atividade fim, né? Você treina no indoor e faz a escalada outdoor, né? Então, a escalada esportiva é um tipo de esporte com bastante exigência física, né? A escalada tradicional também, mas o foco físico da escalada esportiva é muito grande, né? Então, essa coisa de progressão, de alcançar o grau, de sobrepujar aquele grau, é uma coisa que te exige muito do corpo, né? Exige muito de um treinamento exaustivo, né? Quando você leva isso para um ambiente externo, aí você ainda está associando, além das lesões típicas do tipo de esporte que você está fazendo, você ainda leva as causas externas de trauma, quedas e etc, né? Nos tempos mais antigos, a escalada era muito perigosa, né? Então, você não tinha desenvolvimento tecnológico, os equipamentos eram rudimentares, as atividades eram vistas como um grande risco, né? Eram coisas de gente de grandes expedições ou lobos solitários que se aventuravam a fazer, né? Então, as lesões mais frequentes eram fraturas, laceração, congelamento e morte, né? As pessoas morriam escalando, né? Seja por falha do equipamento, seja por falha de técnica ou até pelo próprio ambiente, né? Esse estilo de escalada ainda existe, né? Então, escalada alpina, escalada com mínimo equipamento ainda existe. As pessoas ainda se expõem a isso, né? É um estilo, mas comparando com o grupo geral dos escaladores ou dos montanhistas, é uma proporção muito pequena, né? Mas continua sendo uma atividade arriscada, depois de tudo isso que eu falei, com desenvolvimento de equipamentos, esse controle que a escalada indoor trouxe. Então, há uma resposta a essa fama antiga que o alpinista tinha,
o escalador moderno se tornou uma pessoa obsessiva com segurança. Então, você tem vários protocolos, usa todo tipo de equipamento, você passa o teu conhecimento para outras pessoas, seja num clube, seja numa aula oficialmente constituída, ou até para um companheiro que está te dando segurança pela primeira vez, você ensina os passos iniciais, né? Isso reduz um pouco reduz essa periculosidade da escalada, né? Então, o esporte se tornou bastante seguro, né? Aqui eu vou mostrar uma pesquisa que eu vi, comparando atividade de escalada com outras atividades esportivas, né? Levando aí em consideração essa medida que ele fez de número de lesões em relação a 1.000 horas de prática, né? Então a escalada indoor você vê irrisório, né? menos de 0,1%, né? Já a escalada esportiva, que aí você já inclui já é um esquema outdoor com lesões externas, essa periculosidade já aumenta, né? Então 0,2%. A escalada no total, somando todas as modalidades, escalada alpina, indoor e esportiva e tradicional, já é um pouco mais alto, né? Você vê, então 4,2 a cada 1.000 horas de prática. Só que se você for comparar com o futebol, que em tese é um esporte seguro, ele tem muito mais lesões, né? Então o handball tem mais lesões ainda que o futebol, e o rugby muito mais lesões, né? Então se você for comparar, mesmo a escalada de uma forma geral, todas as modalidades juntas, é um esporte seguro, né? Então ele se tornou um esporte muito seguro, né? Mas que tipo de lesão está incluída aí? Qualquer lesão? Esse aqui, essa pesquisa especificamente juntou todas as lesões, tá? Seja fraturas, entorses, claro, um esporte de contato como é o futebol ou o rugby está exposto, óbvio, a muito mais lesões. As lesões da escalada, de uma forma geral, e desses subtipos mais extremos, as lesões são poucas, mas são lesões fatais, né? A pessoa morre, pode morrer, né? Mas isso é uma proporção muito pequena, né? O grupo eu até vou falar isso mais na frente. Um acidente hoje em dia que chega a levar à morte ou a pessoa se machuca muito, vira notícia na imprensa, né? Então é noticiado, você tem listas para dizer que aquele acidente aconteceu, tem gente analisando esse acidente para ver o que aconteceu de errado, entendeu? Agora, futebol, você vê na esquina, o cara pode quebrar o tornozelo, pode quebrar o joelho, pode torcer o joelho feio, lesar ligamento, então, e é uma coisa muito frequente, porque é um esporte de impacto, é um esporte de energia, né? O que eu quis mostrar aqui, o que essa pesquisa quis mostrar é que, assim, a escalada se dá dentro de um ambiente controlado e, dessa forma, ela é um esporte muito seguro, né? Mesmo que você controle todas as variáveis, por exemplo, de um jogador de futebol, ele ainda pode torcer um tornozelo, ainda pode se machucar e vai ficar afastado de atividade durante muito tempo, né? Então, ele é saudável, então é só saúde? Não. A escalada não é só saúde, é um esporte seguro, mas ao mesmo tempo ele exige muito do corpo, né? Principalmente dos atletas de elite, né? Eles se submetem a um treinamento muito intenso e tem lesões, né, durante a prática, das atividades, né? E outros fatores trazem riscos para a escalada. Então, essas lesões crônicas, o desconhecimento das técnicas, né, de uso dos equipamentos, a displicência, o cansaço, tudo isso faz você trazer o perigo de volta para a escalada, né? Até mesmo num ambiente indoor, se você não tiver alguém te dando uma segurança, você pode cair e torcer o tornozelo. Ou então, se você está numa academia, o SEG não está te dando SEG legal, ele vai te deixar cair, como deixaria cair numa escalada externa, né? Entendeu? Então é seguro, mas tem alguns problemas. E as sapatilhas? As sapatilhas são dose, então chamar os sapatilhas no calçado adequado é estranho, né? Na maioria das vezes você não usa a sapatilha durante muito tempo, você usa enquanto está escalando e depois tira, tá? Mas mesmo assim, existe essa cultura de usar o calçado bem apertado, isso faz parte do tipo de escalada que você está fazendo. Você vai fazer uma escalada em rocha, você vai usar um calçado mais confortável, você vai fazer uma esportiva, um negativo, um boulder, você vai usar um calçado mais apertado para te dar mais sensibilidade. Mas
os vários fabricantes, eles indicam as pessoas não chegar nessa loucura de querer um calçado tão apertado, machucar tanto o pé, para você ganhar um pouquinho mais de performance, e às vezes nem ganha tanta performance assim. Os calçados já estão sendo feitos de uma forma mais adequada para os tipos de atividade que você está fazendo, né? Sem torturar o seu pé, né? Então, um pouquinho mais de estatística, como eu estava falando. Então, 80% dos escaladores em algum momento vão apresentar uma lesão. Seja um entorse, seja uma contusão, seja uma tendinite, seja um tendão rompido, uma polia rompida, né? 50% dessas lesões são em treinamento. São artigos que eu peguei, artigos científicos, né, que fazem um estudo. Geralmente são artigos europeus, né? Isso aí é qualquer tipo de escalada ou escalada esportiva? Escalada em geral. O escalador em geral, seja esportivo, seja indoor, seja a escalada alpina, em algum momento ele vai se machucar. 80% deles vão se machucar, tá? E 50% das vezes é em treinamento. Desses machucados, 50% a 70% são lesões do membro superior. Então você vê que a prevalência é muito maior no membro superior. 15% são no ombro e cotovelo. E 26% dessas lesões, então assim, qual é a incidência de uma pessoa normal da população geral ter um problema na mão ou no punho? 0,37. Qual é a chance de uma pessoa que faz escalada ter uma lesão na mão ou no punho? 28%. Então, assim, é muito grande comparado com a população geral que não escala ou que faz atividades do dia a dia, né? Então, e acidentes fatais é menos de 1%, é muito pouco, né? Então, quando acontece, vira notícia, aparece no jornal, vira uma comoção, mas é muito pouco comparado com o número de pessoas que escalam efetivamente. Entendeu? Bom, então os tipos de lesão mais frequentes. Então, isso aí concorda com a estatística que eu mostrei antes. Então, lesão de tendão e polia são a maioria dessas lesões, 33%. Eu vou mostrar o que é o tendão e o que é a polia, né? Lacerações, cortes, abrasão, você vê que qualquer lesão conta. Então, dessa forma, isso até aumenta um pouco a estatística, né? Então, aquela bolha na mão ou a pele lacerada conta como uma lesão, né? Luxação da articulação por uma queda, fratura do punho por apoio na queda, queimadura de corda. O autor desse estudo, ele pegou um clube de escalada inglês e ele pediu para que as pessoas preenchessem um formulário. Então, assim, ele pegou gente antiga também. Então, o que ele notou é que o pessoal mais antigo tinha mais tipos de lesão, tipo laceração, queimadura de corda, entorses. A tendência para os escaladores mais novos, primeiro foi de não responder os questionários. Segundo foi de ter mais lesões desse tipo, de lesão de tendão, lesão de polia, entendeu? Engraçado que não tem fratura no pé, né? Eu não coloquei todos os itens, tá? Tem 94%. Pois é, exatamente. As fraturas de pé, na verdade, a proporção delas não é grande. O que acontece, esses entorses, por exemplo, incluem entorse de punho e entorse de tornozelo, né? Então, são lesões no pé, né? Eu não coloquei todos os itens, mas fraturas de pé tinha. Mas é pouco. As luxações articulares também incluem algumas articulações do pé, né? Então, anatomia geral, como é que funciona um músculo, né? Como é que é o músculo? Ele tem uma parte de ancoragem, que é onde ele vai se prender, né? Ele tem o motor do movimento, que é o músculo em si, né? Ele tem o tendão, que é a unidade de transmissão de força, e tem o efetor final, que é o outro osso, né? Do outro lado da outra articulação. Nesse meio, você tem a junção entre o tendão e o músculo, que é um tecido intermediário, ele não é nem tendão nem músculo, ele é uma coisa entremeada, e tem a inserção do tendão no osso, também é um tecido intermediário, né? Por que eu estou explicando isso? Você ainda tem ali essa imagem, você mostra o agonista e o antagonista, né? Então você tem um músculo que faz a flexão, enquanto o de extensão está relaxado, e vice-versa, né? Então, assim, essas posições antagônicas do músculo e essas diferenças de tecido ao longo de um único efetor também de lesão, né? Então, por exemplo, eu vou falar isso mais na frente, mas assim, o músculo, à medida que você vai treinando, ele rapidamente responde, você já ganha força.
você já tem hipertrofia, né? Já o tendão, ele demora um pouco mais para responder, né? Então, para ele se organizar, para aumentar a concentração de colágeno, de fibras dentro do tendão, demora um pouco mais. Essa inserção que o tendão faz no osso, essa inserção ela aumenta, né, com esse exercício. Isso também demora mais. O mais rápido que responde mais rápido é o músculo. Então, rapidamente você ganha força. Só que o resto não acompanha. E aí esse não acompanhar acaba te levando a ter outras lesões, entendeu? Principalmente as lesões mais comuns são na junção miotendínea, são nos tecidos de transição. Na junção do tendão com o músculo e na junção do osso com o tendão. Entendeu? Desculpa, voltando ali do slide anterior, você falou que o primeiro que hipertrofia, que adapta um momento de exercício, é o músculo, né? E depois o tendão e os tecidos intermediários. E os ossos, mas, por exemplo, se você para, por exemplo, a musculatura, se você para o exercício, se você para a frequência, ele tende também a regredir, né? Sim. Porque vai voltar. Os tendões e os tecidos intermediários também são correlacionados? Também. Essa atrofia relativa à parada do exercício, ela é evidente na musculatura. O tecido ósseo, até vou mostrar isso mais na frente, ele fica mais reforçado e isso demora um pouco mais para responder, para regredir, mas acontece. Da mesma forma que um astronauta vai para uma zona sem gravidade, ele não está fazendo contração muscular, não está sob a ação da gravidade, não tem peso, ele volta com o osso mais fraco, volta com o músculo mais fraco, volta com os tendões mais fracos, entendeu? Então, assim, isso acontece também, acontece. Eu não sei te dizer a velocidade de regressão, não vi isso, mas a velocidade de progressão é estudada e viu-se que realmente o músculo é a unidade do movimento que responde mais rápido ao exercício, né? Bom, então como que funciona? Então é o que eu estava falando, a hipertrofia da fibra muscular ocorre em semanas ou meses, o tendão se organiza e as fibras ficam mais densas, né? Mas isso ocorre em meses ou anos, demora mais, né? A junção miotendina ela fica mais complexa, mais entremeada, também demora meses e anos, e o osso ocorre um espessamento, tudo isso pelo estímulo do exercício, entendeu? Bom, e qual é o efeito da escalada sobre o corpo? Como é a fisiologia disso? Então, a escalada basicamente é um exercício isométrico. Você faz um movimento, você tem movimento, mas a força é aplicada geralmente com o músculo em contração, né? Isso provoca uma isquemia, porque essa contração impede a circulação normal de sangue, né? Ela é muito vigorosa, você está sustentando o peso do corpo no braço, então essa contração impede o fluxo normal. Isso acaba gerando a produção de energia para o lado da anaerobiose, que é o lado sem oxigênio, que tem como subproduto o ácido lático, que é o que as pessoas chamam de tijolar, né? Então você tem uma contração vigorosa, está fazendo produzindo energia de uma forma sem oxigênio ou com pouco oxigênio, e aquilo acaba produzindo ácido lático, né? E esse ácido lático é provado em estudos científicos. Se você num tecido aumenta a produção de ácido lático, você automaticamente vê que a força de pegada diminuiu, a força de contração diminuiu, entendeu? Então tem uma relação direta real, não só empírica, a gente sabe disso porque está escalando, sente o braço empedrado e sente que ele está mais fraco. Mas essa relação é científica também. Com ácido lático aumentado, a contração muscular é menos vigorosa, né? Então, o treinamento, de uma forma geral, ele aumenta a capacidade de recuperação. Então, quando você tira essa contração, o organismo consegue se livrar mais rápido do ácido lático e, ao mesmo tempo, ele se torna mais resistente à produção de ácido lático, a essas concentrações altas de ácido lático, né? Então, essa é a explicação porque você para de tijolar à medida que vai treinando. É uma explicação enorme para uma coisa que a gente já sabe que acontece. Mas eu coloquei ali uma coisa que é o repouso ativo acelera a recuperação. O que é o repouso ativo? Se você de alguma forma consegue retirar o ácido lático daquele músculo,
ele vai recuperar a pegada mais rápido. Então, por exemplo, a gente não tem o hábito aqui, não vi nunca isso numa academia, mas se você está treinando, no meio de um treinamento, consegue fazer um exercício aeróbico leve, promover a circulação no corpo, você consegue destijolar mais rápido. Se você tiver uma ergométrica ou se você fizer um sprint, uma caminhada leve, você consegue circular esse ácido lático no corpo e ele vai ser liberado. Então você conseguiria, em tese, se recuperar mais rápido, né? Isso é uma forma interessante, né, de... Pode dar uma explicação prática disso, por exemplo? Por exemplo, você tem um treinamento de força e aí ele é seriado. Você está no intervalo ali entre uma série e outra, né? Eu vou até explicar o tipo de treinamento que eu me adaptei melhor e ele é intervalado. Então, intervala exercício com repouso. E aí, à medida que você vai progredindo no treinamento, você vai aumentando a série e diminuindo o tempo de repouso, entendeu? Então, você introduziria isso, por exemplo, entre uma série e outra. Entre uma série e outra, você vai e faz um spinning rápido. Você consegue circular esse ácido lático e você tiraria essa sensação de tijolamento mais rápido, entendeu? Não é muito prático, tá? Não é muito prático. Acho que isso está mais dentro de uma rotina de um atleta de elite. Ele tem um campus em casa, está fazendo a rotina e no meio, entre uma série e outra, ele pega a bicicleta dele e dá uma pedalada. Isso vai fazer com que o treinamento dele renda mais, entendeu? Você acelera a recuperação, mas você não chega a aumentar a capacidade de recuperação? Não, você só acelera a recuperação porque você está lavando aquele músculo, entendeu? O que aumenta a capacidade de tolerar o ácido lático é o exercício. Quanto mais você fizer exercício, quanto mais você progredir de uma forma saudável, né? Quanto mais você progride no treinamento, mais você vai tolerando melhor o ácido lático e mais você vai se livrando dele melhor, entendeu? Então, o que você está falando vai já recomendar fazer uma musculação antes e depois o aeróbico? Na verdade, assim, para se recuperar, se você está numa série de musculação, se você quer fazer em intervalos menores, você alternaria com um aeróbico leve. Também não pode ser um aeróbico pesado, porque é um exercício que vai produzir ácido lático também e aí não adianta, né? Então você faria intercalado, né? Num treino no final de um treino é indicado também fazer um aeróbico, né? Só que é uma possibilidade para você recuperar isso mais rápido, lavar esse músculo mais rápido, entendeu? Isso não faz tanto você se recuperar daquele treinamento, faz você alongar o teu treinamento. Você vai ter mais tempo treinando numa intensidade mais alta porque você está lavando aquele ácido lático. No final do treinamento você até pode fazer isso, mas efetivamente você tem que ter um repouso, tá? Eu até vou falar isso na frente. Bom, então, parte rápida aqui de anatomia de dedos, que é uma coisa mais complexa e meio chata. No movimento do dedo você tem dois tendões, o que a gente chama de profundo e superficial, tá? O tendão profundo é o tendão da força, ele se prende na ponta do dedo, ele é o principal na pegada. O tendão superficial ele se prende um pouco mais abaixo e ele é mais responsável por complementar essa força e pelos movimentos finos, entendeu? Então, os tendões são colocados no dedo com o auxílio dessas polias, né? Que então ali elas estão numeradas. As principais são as ditas ali A, que são as anulares. Então, elas redirecionam o tendão para uma posição mecânica excelente, vamos dizer assim, né? As C são as cruciformes, são 3 só, mas elas são polias muito finas, né? Então você vê, realmente é uma polia. Você guia o funcionamento do tendão, trazendo ele para um lugar ideal, né? Que seria o mais próximo possível do centro de rotação da articulação. Quanto mais afastado o tendão tiver do centro de rotação, do ponto onde flete, mais força você tem que fazer para fazer aquela mesma flexão, entendeu? Talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Com a mesma força, se o tendão estiver próximo do centro de rotação, você consegue mais flexão ou mais força, né? Se o tendão se afastou, você aplica mais força e o movimento não é tão efetivo, entendeu?
Isso é importante entender por quê. Mas como é na prática isso? Como é na prática? A prática é como é. Na verdade, a anatomia é dessa forma. O que acontece quando você lesa uma polia, se você rompe uma polia, é uma coisa que acontece, você perde força de flexão. O dedo fica mais fraco, entendeu? Do mesmo jeito que se você tem um sistema de ancoragem e equalização, se você tira uma polia, você vai ter que fazer mais força para levantar aquela mesma carga, certo? Né? Então, se você reduz aquela carga numa proporção de 1:3, 1:5, com várias polias, você vai fazer menos força no final. Né? Essa polia se regenera? Que material é? Essa polia é um tecido colágeno bem forte, tá? Ela não regenera. Não, ela não regenera. Mas eu vou explicar mais pra frente. Calma. Se você tiver... Olha só, calma. Não precisa ninguém ficar com medo. Se você tiver uma lesão gravíssima, em que ela está toda rompida, ela não se regenera. Mas isso é a menor parte das lesões. A maioria são só estiramentos, né? Que faz o estalo. Eu vou falar do estalo. Entendeu? Então, o estalo, ele alongou aquela polia, mas ela não rompeu completamente. Se ela tivesse rompido completamente, o dedo tinha perdido totalmente a força. Isso acontece. Isso, exatamente. O tendão, ele fica luxado, ele fica fora do lugar dele e você não tem o funcionamento normal. Entendeu? Mas isso é muito pouco, isso acontece muito pouco frequente. A polia também se fortalece, assim como o tendão? Fortalece. Mais demorado, mas também, isso também acontece. E só que assim, eu estou projetando isso aqui na televisão, mas isso é uma estrutura microscópica, é muito pequena, né? Então assim, cada polia dessas aguenta uma carga X. E o tendão, na escalada e na força, ele trabalha numa força muito próxima da resistência máxima da polia. Então, assim, isso é explicação, inclusive, das lesões. Se você perde um pé ou faz um movimento dinâmico, instantaneamente aquela força superou a resistência da polia e ela rompe, entendeu? Ela esgarça, né? Mesmo ela se fortalecendo, a pressão que o tendão faz na polia é muito grande, entendeu? Por isso o esparadrapo é válido. As pessoas usam esparadrapo, isso é válido? Eu vou falar isso mais pra frente. É válido, mas não, assim... Eu tenho a minha opinião sobre a coisa, tenho a opinião que eu vi aqui na científica, discordante da minha. Eu acho que funciona, porque já usei e acho que funciona sim, como reforço. Mas cientificamente falando, esse reforço não existe, tá? Eles até fizeram um estudo interessante em cadáveres, pegaram um dedo dissecado só com as polias e os tendões e reforçaram com um esparadrapo. E fizeram carga até romper. A carga que rompeu a polia foi a mesma tendo esparadrapo ou não, entendeu? Então isso assim, é um estudo in vitro, você não pode extrapolar isso, porque é um cadáver. O tendão não tem a mesma resistência que um tendão vivo, a polia não tem a mesma resistência que a polia viva. Então assim, você também não vai fazer uma pessoa botar um esparadrapo e puxar o dedo dela até romper, então isso não existe, você não faz isso, entendeu? Pois é, nem tem vontade para isso. Mas... Pois é. Então, assim, o que se diz que funciona em relação ao taping, né, que é a esparadrapagem, é que aquele bolo de esparadrapo que você coloca no dedo acaba te impedindo de fazer uma certa flexão. E isso alivia a carga em cima da polia. Esse é o efeito benéfico. Não tanto proteger a polia em si. É impedir que você faça aquela posição. A pior posição, eu até vou explicar isso na frente, a pior posição da escalada é a posição do reglete, né? Que você está estendendo a ponta do dedo e dobrando muito a base, né? Isso, a força aplicada em cima da polia é multiplicada em 4 vezes em relação ao que você está fazendo na ponta do dedo, entendeu? Então assim, é uma força muito grande. Ao passo que se você faz uma pegada mais aberta, de um abaulado ou de um bolso, isso não acontece. Então, o objetivo do taping é mais impedir que você faça essa posição do que tanto proteger a polia como uma coisa circular, entendeu? Reforçar a polia. Não é para reforçar. Mas a sensação, eu como escalador, a sensação que me dá é que reforça. Isso é estranho, entendeu? Então, eu não concordo plenamente com essa parte científica. Mas, realmente, quando você faz a imobilização
a esparadrapagem da forma correta, você percebe que você não consegue dobrar o dedo totalmente, né? Ele acaba dando um suporte e aí, bom, funciona. As polias importantes, as mais importantes são as pares, né? Então a A2 e a A4, que são justamente elas que seguram os tendões mais próximos desse centro de rotação da articulação, né? Eu tenho um adendo aqui. Bom, e como é que funciona também a escalada em relação à mão, né? O que acontece com os dedos especificamente? Aquilo que você me perguntou. Ocorre uma hipertrofia da cápsula. A cápsula articular ela fica mais grossa, né? Os ligamentos espessam, as polias ficam mais espessadas, mais resistentes. O osso fica mais espessado. Você vê aqui que o osso do lado esquerdo é o osso de uma pessoa normal, a radiografia de um osso normal. E aqui o lado direito é a radiografia de um osso de um atleta de escalada. Você vê que a espessura do osso é muito maior, né? Então, assim, ocorre um reforço. O organismo responde reforçando todas as estruturas, né? E o tendão efetivamente ocorre uma hipertrofia. Ele não aumenta de volume, mas a quantidade de fibras e a organização das fibras aumenta, né? Até 50%, né? As fibras ficam mais alinhadas. Um tendão que não é treinado, ele tem as fibras em orientações várias, seguindo o movimento habitual. O tendão treinado, ele é um tendão bem alinhado, porque isso confere mais resistência à fibra, entendeu? Ali é o osso, parece que aqui. Tá mais espessado, né? Pois é, mas é. E você meio que comprime a parte... Essa parte interna a gente chama de medular. Ali, na medular dos ossos dos dedos, a gente tem a medula gordurosa. É um tecido de preenchimento, simplesmente. Ele não tem função, tá? Ele tem função de nutrição do osso, nutrição interna. Mas o estresse, ele segue uma lei que os ortopedistas chamam de lei de Wolff, né? Quanto mais estresse você aplica, mais o osso responde calcificando aquela região que está sendo estressada. Isso confere resistência, né? É um sistema biológico, diferente, por exemplo, de um mosquetão, que é um metal. Você impõe uma fadiga nele, impõe uma pressão, ele vai chegar a um ponto e vai fadigar e quebrar. O sistema biológico, se você impõe uma fadiga e dá um repouso, ele responde reforçando, né? E esse, inclusive, é o mecanismo do overuse, porque você não dá tempo daquele sistema se recuperar e reforçar. Então, você vai acumulando lesões até o momento em que você tem a lesão definitiva. Uma fratura, ou uma lesão de ligamento, uma lesão de tendão, entendeu? Eu vou falar isso mais na frente. Bom, então é isso, assim, o que é o overuse, né? É um treinamento inadequado, sendo feito de forma inadequada, a pegada inadequada, seria uma das formas, né? Treinamento excessivo, você está progredindo rápido demais, seria uma hipótese também. Um desbalanço muscular, você está treinando só a musculatura efetora, mas não está contrabalançando com os antagonistas, né? Que são os músculos que fazem o movimento inverso. Eles pode não parecer uma coisa intuitiva, mas eles têm um papel na função normal de um movimento. Então, por exemplo, a flexão do dedo, ela é antagonista à extensão do punho. Então, toda vez que você flexe o dedo, automaticamente o teu punho estende. Então, eles funcionam em conjunto. Se você reforçar a musculatura flexora e não contrabalançar fazendo os extensores, você vai acabar tendo uma lesão, seja dos flexores ou dos extensores. Você vai ter um encurtamento dos flexores e vai ter uma atrofia dos extensores. Então, isso é uma das causas de lesão, né? Esse desbalanço, né? E o repouso insuficiente, né? Você consegue progredir de uma forma linear na resistência, mas se você extrapolar, porque você precisa estimular e dar o repouso, estimula e dá o repouso, você vai acabar fortalecendo aquele sistema, né? Bom, eu vou falar agora um pouquinho das lesões mais específicas, tá? As tendinites, né? Então, eu vou falar um pouco mais de mão, porque assim, eu sou ortopedista geral e minha especialidade é cirurgia da mão, tá? Não é só no membro superior que tem lesões, né? Mas como a coisa é muito extensa, eu resolvi colocar as mais comuns e as que eu já tive também, né? Então, a tendinite é uma lesão precursora. Então, seria assim, a primeira lesão que você tem, né? Porque ela é causada principalmente pelo atrito,
Então, o atrito do tendão contra a polia, contra as polias, né? A gente tem polia nos dedos, mas tem polia no punho também, né? Então, é todo um sistema fechado e esse movimento repetido de flexão e extensão aplicado com força, ele causa atrito, né? Então, o microtrauma também, o traumatismo das pancadas e dos tapas e esse tipo de coisa também causa lesão no tendão, né? Se você faz um dinâmico muito grande, dá um tapa, aquilo machuca um pouco a mão. Isso serve também para reforçar o sistema, né? Então, toda vez que você der um tapa, aquilo ali vai estimular a tua mão a ficar mais forte, se você der o repouso adequado, né? Vai ficar mais forte e num segundo momento, você vai dar um tapa e não vai sentir tanto. Você vai sentir que a pele já engrossou, a tua mão encaixa melhor na garra, né? Então, o teu sistema se adaptou, entendeu? O sintoma principal é dor ao longo dos dedos, tá? Na palma da mão e nos punhos. Como eu falei, é mais um precursor. Treinando você já pode sentir isso, né? Então, não é anormal você, no final de um treino mais intenso, sair com a mão dolorida. Não é anormal. O que você chama de treino? É muro ou é também ir a escalada? Na verdade, isso depende do teu condicionamento. Você pode ir para a pedra, fazer uma via que está ali no teu limite e sair com a mão dolorida, normal, tá? Ou você vai para uma academia, faz aí uma sessão de boulder bem pesada e sai com a mão dolorida, normal. O que não é normal é esse dolorimento durar muito tempo, tá? Então, 2, 3 dias você continua com aquela mesma dor ou teve uma melhora pequena, aí você já pode desconfiar de que não é simplesmente a reação normal do corpo àquele treino mais intensivo, entendeu? É um dos primeiros sinais de overuse, né? Que é essa dor na mão que é... Todos os tendões têm polias, desculpa a ignorância? Não, todos não, tá? Mãos, né? Todos os lugares onde você precisa conduzir o tendão até o órgão efetor. Então, por exemplo, o tendão patelar, que é o do joelho, não tem polia. O tendão do bíceps e os tendões do ombro não tem polias, né? Então, porque o movimento é feito bem próximo de onde está o ventre muscular. No tendão não, o ventre muscular está no antebraço e o movimento é feito na ponta do dedo. Então você tem um cabo para transmitir a força que você fez e tem a polia para guiar essa força, entendeu? Bom, então agora as famosas lesões de polia, né? Então, o fulcro da força, que é esse ponto máximo de força que você faz numa pegada de reglete, é na polia A2, né? Mas é também em A3 e A4, que são essas polias em sequência. Como eu falei antes, a polia resiste até mais ou menos 450 newtons. E a força aplicada, quando você está fazendo um movimento de flexão, é 400 newtons. Então é muito próximo, né? Então, por exemplo, se você perde um pé ou faz um movimento dinâmico, aquela força dá um pico e a polia estala mesmo, tá? Acontece isso. Imediatamente você já sente dor, né? No local onde elas são. Então a polia A2, A3 e A4 são aqui na base do dedo, né? Então imediatamente você já sente dor naquela região, você já perde a força, você não consegue fazer força porque aplicando força você está estimulando uma área que está lesionada. Então imediatamente você já perde força, tá? Não por causa de um problema mecânico. Volto a dizer, a maioria das lesões de polia, elas são estiramentos, tá? Mecanicamente falando, se você rompe a polia inteira, você perde força porque ela não está mais fazendo o trabalho dela, tá? Mas, basicamente, a perda de força aí é por dor, no início, né? E você sente também um inchaço nessa região. O dedo pode ficar inchado que eles chamam de forma fusiforme. Só naquela região você tem um inchaço predominante, né? Isso é o que os americanos chamam de climber finger, né? Que é engraçado que tem uns estudos falando sobre esse tipo de lesão, e eu levei isso no serviço lá de onde eu trabalho, lá no Hospital da Lagoa. E o pessoal falou, mas essa lesão é muito pouco frequente, eu nunca vi isso. Eu falei, não, mas eu já vi 5, 10 casos e eu já tive, entendeu? Então, é uma lesão rara na população geral, mas dentro da escalada é muito comum, né? Ela comete
predominantemente o dedo médio e o anelar, tá? Que são os dedos que a gente aplica mais força, da pegada. Então, como eu falei, felizmente a maioria das lesões é parcial, tá? Não é uma lesão completa. Então, se você der um repouso, fizer um gelo, imobilizar até com uma esparadrapagem ou uma tala, se a dor estiver muito forte, você pode tomar um analgésico, isso resolve, tá? Só que não resolve rápido, demora um pouco, entendeu? Você deve retornar ao treino só quando você não tiver mais dor, ou pouca dor, entendeu? Eu sei que é difícil, eu já tive esse tipo de lesão, já usei o subterfúgio do taping para voltar a escalar antes do tempo, tá? E já me arrependi disso, porque já fiquei com lesão crônica de polia durante muito tempo, né? O principal é você fazer o repouso, óbvio, né? Tentar levar o repouso para o lado do repouso ativo, faz uma atividade aeróbica para manter o condicionamento. Quando a dor diminuir para um patamar suportável, você começa a escalar com taping, evitando totalmente a pegada de reglete. Na verdade, assim, o que eles recomendam, o que se recomenda é não fazer pegada de reglete em treino, entendeu? Treino, reglete você guarda para quando está na via, entendeu? O movimento de regletar não é um movimento mais efetivo do que, por exemplo, estar com a mão espalmada ou com o apoio só da ponta dos dedos num fortalecimento, entendeu? Você consegue fortalecer sua mão, consegue fortalecer seu antebraço pegando uma pegada abaulada ou uma pegada com a mão mais aberta, não tanto com reglete, entendeu? Então, assim, evitem fazer a pegada de reglete, ela não é benéfica, né, no treinamento. Então, você está na via, não tem jeito, vai ter uma hora que você vai ter que regletar. Bom, então guarda as suas regletadas para as vias, né? O estalido é um indicativo desse tipo de lesão, mas só a dor já é, tá? Então, se você tem dor na base do dedo, é possível que você já tenha algum estiramento dessa polia. Ela ainda não estalou, mas ela já está em sofrimento, vamos dizer assim. Então, mudar o tipo de pegada, variar as pegadas também, né? Evitar regletar durante os treinamentos e prevenir com o aquecimento dos tendões. Eles deram esse protocolo aí de você fazer entre 100 e 120 movimentos antes de começar os treinos com as pegadas mais fechadas, né? Isso promove o aquecimento do tendão, promove a circulação do líquido que banha os tendões e que está ali na polia. Isso previne, de certa forma, essas lesões, tá? Treino em campus board, então? Pois é, treino em campus board. Quem já viu que treina em campus board, o pessoal de elite não treina regletando. Você treina com a pegada aberta, entendeu? Porque o reglete é a pior pegada. Você vai machucar sua mão, né? O treino em campus board é um treino bem intensivo, né? Então, ele deve ser, primeiro, seguir ali um protocolo assim, de poucas repetições, né? Com máxima intensidade, e você vai aumentando a carga, aumentando o peso. Então, você começa a usar um cinto, progressivamente você vai aumentando a carga, mas nunca fazer muita repetição, porque quanto mais repetições você tiver, maior chance de você ter uma lesão desse tipo, entendeu? Bom, outra lesão específica é epicondilites ou epictrocleites, né? Então, é o cotovelo do tenista, o cotovelo do pessoal que joga golfe e o cotovelo do escalador. O escalador pode ter os 3 tipos de cotovelo, né? Então, o do tenista é uma lesão dos tendões extensores, não? Então, uma dor na parte externa do cotovelo, tá? E como eu falei antes, como a flexão trabalha em sinergia com a extensão do punho, e quem faz a extensão do punho se prende aqui no cotovelo, pode ser incapacitante. Você pode não conseguir abrir uma fechadura ou escrever, né? Porque é uma lesão grave. Ela é autolimitada, geralmente melhora, entendeu? Geralmente ela melhora ao longo do tempo se você tratar da forma adequada. Mas ela pode ser incapacitante, você pode mal conseguir escrever, entendeu? A dor na região interna do cotovelo são pelos flexores, tá? Então é o cotovelo do pessoal que joga golfe.
Mas o escalador também tem isso. E a tendinite do escalador em si é a tendinite do músculo braquial, que é esse aqui do cotovelo, que faz a flexão do cotovelo, né? Todos são sinais de desbalanço. Você tá em overuse, você está treinando demais, está descansando de menos, não está treinando o teu antagonista e aquela lesão acaba aparecendo. Você não está dando repouso adequado. Então, assim, é gelo, repouso, analgésico, imobilização, se for o caso, fisioterapia, infiltração. Eu nem cheguei a colocar aqui, mas alguns casos de epicondilite chegam até a precisar de cirurgia, né? Porque a dor é incapacitante. A pessoa não consegue levar a vida normal dela e tratando do jeito habitual e não tendo a melhora, você até se submeteria a um procedimento mais agressivo. Mas geralmente a maior parte dos casos melhora só com isso aqui, com gelo, repouso, analgésico. Entendeu? Água quente? Olha, água quente, o gelo e a água quente, os dois promovem um aumento na circulação sanguínea no local. O gelo tem a propriedade de ser anestésico. Então, numa fase aguda, você usaria o gelo para tirar aquela dor mais forte. Mas já numa fase de recuperação, você pode trocar por calor, né? Porque o objetivo justamente é trazer sangue para lavar aquele lugar que está inflamado, entendeu? Bom, as lesões de pele também são lesões importantes, a gente pode até não valorizar, mas a camada superficial da pele, da palma da mão e dos pés, ela chega a ser 10 vezes mais grossa do que na pele normal. E então elas são naturalmente qualidade de pele mais resistentes. E o trauma repetido, a hiperpressão, que a pressão contínua que a escalada causa, faz essa pele se engrossar ou espessar mais ainda, né? Alguns pontos de pressão isolados acabam se formando calosidades, né? Essas calosidades, elas são um problema, porque você cria uma área de tração, né? E num eventual movimento em que você torce aquela região, ou que você traciona aquela região, você pode arrancar aquilo tudo e produz uma lesão desse tipo, né? Então, assim, o que você faz para proteger sua pele, né? Então, depois de um treino, procurar tirar todo o excesso de magnésio, tá? Porque o magnésio resseca muito a pele. E ali, aquela figura da esquerda é um corte histológico, tá? É a pele cortada e vista no microscópio. A parte de baixo seria a parte viva da pele, né? É onde ela está se formando. A pele está sempre se formando e depositando camadas para cima. As camadas que estão mais próximas de onde elas se formaram, elas são nutridas por esse tecido através de difusão, né? As camadas que estão mais na superfície, elas têm uma nutrição ruim, porque os nutrientes já não chegam lá, né? E aí o que acontece é que ela descama, e isso acaba se tornando um ciclo, né? É o ciclo normal de renovação da pele. Ela vai crescendo, e a base está nutrida e a superfície não está, e ela descama, né? Então, se você resseca a pele, pior fica a nutrição, né? E mais descamação você provoca. E o que você pode fazer, então, tira todo o resíduo de magnésio depois de um treino, tá? E hidrata a mão. Então, esses produtos Kleinbond, ou até hidratantes convencionais mesmo, né? Podem ser utilizados para você dar uma durabilidade melhor à tua pele, porque você vai acabar gastando quando você estiver escalando, né? Então, você quer ter um estoque de pele. Quanto mais você preservar essa pele, mais você vai ter o que gastar, né? E a outra coisa é cuidar dessas calosidades. Você tem que evitar que elas se formem, que elas fiquem muito proeminentes, porque elas são um ponto de tração. Aquela pele pode descolar inteira e aí você vai ficar com uma lesão de pele e vai ficar aí uma semana, às vezes 2, sem poder escalar, dependendo da profundidade com que essa lesão aconteceu, entendeu? Oi? Pois é. Toda lesão que eu tenho de pele eu fico puto, porque eu vou ficar uns dias sem poder escalar, né? Se você for escalar, por exemplo, numa área que a pedra é muito abrasiva, o ideal seria até você proteger a sua pele, né? Então, usa um esparadrapo para proteger, né? Por mais estímulo que você dê escalando,
Se você for escalar no Itapatiara, um boulder desse, ou sei lá, numa pedra mais abrasiva, a pele vai machucar, entendeu? No Grajaú, por exemplo, pô, a pele vai machucar, não tem jeito, né? E se você tiver esses pontos de calosidades que vão fazer tração, você vai fazer uma lesão pior ainda e vai ficar sem tempo de escalar. Se você está orgulhoso por isso, sei, parabéns, eu fico puto de ficar um tempo sem escalar por causa desse tipo de problema. É uma besteira, é simplesmente você cuidar. Lava a mão, tira o magnésio, hidrata, os calos que tiverem maiores você lixa ou corta, acabou. Você vai ter uma pele boa para escalar sempre, mais tempo. Né? Agora a período você pode escalar, dar um creme hidratante. Isso. Lava... Eu passei a usar e eu achei que... Pois é, lava bem a mão, tira o excesso de magnésio, passa um hidratante. Hidratante simples, qualquer um funciona, tem esses específicos de escalada, Climb On e tal. Eu nunca olhei a formulação deles, mas eu particularmente uso o hidratante normal. Tá? Bom, eu deixei aqui uma rotina de treino que eu achei interessante, que é um livro Como Escalar 512. É um ciclo do Eric Host, que é um ciclo de 4-3-2-1, tá? Então são 4 semanas de treino de resistência, né? 3 semanas de treino de força, 2 semanas de Power Endurance, né? Que seria uma junção de resistência com força, e 1 semana de repouso. Seguir um treino desse tipo, você vê, são praticamente 10 semanas, né? De treinamento. É meio chato, mas funciona. De todas as rotinas de treino que eu vi, essa pra mim é a que sempre funciona, tá? Então você, vendo ali nos gráficos, né, da intensidade do volume, você começa com um volume grande, crescendo o volume e diminuindo a intensidade. Então é aquele treino de resistência, via longa, numa parede que não é tão inclinada, né? Passa para a fase de força, em que você diminui muito o volume, mas aumenta muito a intensidade. Então vai ser 3 semanas treinando boulder. E nas últimas 2 semanas, você faz um mix dessas 2 coisas. Vias fortes, não tão intensas como na resistência, mas com uma intensidade maior do que se você estivesse fazendo um boulder. E no final você guarda 1 semana de descanso, tá? É interessante que você pode seguir esse ciclo e parar ele a qualquer momento. Na verdade, assim, você fez 4 semanas de resistência, fez 2 semanas de força e não aguentou. Não aguentei, não consigo seguir a rotina. Para, dá a semana de repouso e volta para a resistência. Entendeu? Aí você tenta de novo, 4 semanas, mais 3. Aí você conseguiu fazer 3 semanas de força, já ganhou força. E aí vai para o Power Endurance, que é o treino mais difícil dele. Não conseguiu. Só consegui fazer 1 semana de Power Endurance. Tudo bem. Para uma semana, descansa e recomeça o ciclo. Até você conseguir completar ele de uma forma completa, né? Então você teve todas isso. E isso é visível. Eu notei a efetividade desse tipo de tratamento. De treinamento. Entendeu? Vem cá, você acha que força é escalada? Não, que escalada é força? Não, escalada não é força, mas é uma das coisas que você precisa para escalar, principalmente nas vias esportivas, né? Boulder, escalada esportiva. Claro, a escalada não é só isso, né? Eu fiz esse papo aqui mais numa abordagem da minha experiência, né? A minha experiência é muito mais com escalada esportiva, tá? Daria para extrapolar isso para uma escalada tradicional? Acho que não. Acho que sim. Oi? Ajuda? Imagino que sim. Imagino que ajude. De repente você não tem uma lesão de coreia no meio de uma via. Pois é. Assim, eu fico imaginando o que te ajuda a ter força para escalar numa via de aderência. Não. Pouco, Tem mas... que você precisa, porque eu não treino indoor, odeio treinar. Entendi. Eu faço via longa. E eu já tive lesão de coreia com sub. Pois é, exatamente. Então, assim, escalada não é só força, não é isso. Não, escalada, assim, tem gente que faz de Escalada é força. Escalada você tem um treinamento físico, um treinamento técnico e um treinamento mental. Sem dúvida. Dentro de cada um desses pilares, você tem um universo. Claro.
Sem dúvida. Não, e dependendo do tipo de escalada que você faz, você vai tender mais para um lado do que para o outro. Você está escalando indoor, você não tem um jogo de mente na coisa, né? Você não vai cair, não vai se machucar, então o jogo de mente é pequeno. Mas em compensação a força é muito grande. A escalada é equilíbrio, é força, é resistência, né? Resiliência, posicionamento, experiência com posicionamento, entendeu? O jogo mental também, a exposição. Entendeu? Então, não, escalada não é só força. Tá? Eu tive uma experiência, tá? Que eu fui levar uma pessoa certa, comecei a cair, era possível subir. O cara era um paraquedista, ele não sobe no primeiro lance. Pois é. Cabo de aço. Pois é. Eu agora acho que eu entendi a tua colocação. Você pode ter uma pessoa que treinou muito força, hipertrofia, academia, tem a musculatura muito desenvolvida, mas ela não é uma musculatura específica para escalada, tá? Então, assim, o cara vai apanhar, ele vai sofrer, entendeu? Ele pode ser fortão, pode ser halterofilista ou fisiculturista, cara, ele vai apanhar na escalada, porque é um treino focado, né? Então, você desenvolve certos grupos musculares em detrimento de outros, né? Você não precisa ter um deltoide enorme para escalar. Na verdade, aquilo ali acaba te gerando um peso, né, extra, que não ajuda, né? Entendeu? Então... Um exemplo prático disso foi um amigo que foi ministrar uma palestra em uma academia. E aí, terminou a palestra, eles ficaram conversando com os alunos, né? Claro. O pessoal hipertrofiado. E aí rolou uma brincadeira, né? De fazer de botar para escalar no portal da porta. Ninguém conseguia. Ninguém conseguiu. Pois é. Porque você acaba isolando a musculatura de uma forma em grupo, né? Então você desenvolve o bíceps, não desenvolve tanto o antebraço e não tem a força individual no dedo, né? Não tem a resistência do tendão, não tem a resistência da polia. O cara não aguenta. É isso. Não é só força, com certeza. Dentro da própria escalada, né? Você tem tantos estilos, né? Claro. E a gente, enfim, que está acostumada com parede negativa, sofrer em quinto grau de aderência. Pô, eu sofro demais em aderência. Pô, nossa senhora. Tem gente que andando 8C. Acho que não tem prazer em aderência, sei lá, é brincadeira, mas a aderência é muito complicado. Eu acho muito complicado, porque é toda uma questão de jogo de corpo, né? Então. O pessoal. Olha só, quando eu escalava, a aderência para mim era assim tão tranquilo. Pois é, você vê. Então, porque a escalada é uma coisa muito ampla, né? Você tem vários estilos, né? Já escalava com bota rígida. Eu imagino até que seja mais. Que ajude, né? Porque você aumenta o contato do calçado no. Não. Aderência eu evito. Bom, alguns toques em nutrição, tá? Então, assim, os exercícios extenuantes, como a escalada esportiva, o boulder ou o indoor, ou até a escalada outdoor, né? Eles pedem cuidados especiais com a dieta, né? Então, você tem que manter uma hidratação adequada, né? Porque se você treina desidratado, você não está... o teu sistema circulatório não está funcionando da melhor forma, então você vai sentir uma fadiga de uma forma mais rápida e você também não vai excretar todos aqueles metabólitos que se formam com as contrações musculares e o exercício vigoroso. Isso acaba te intoxicando, vamos dizer assim. Então, o ideal é que você mantenha um nível adequado de hidratação. E essa hidratação deve ser durante o exercício, né? Não adianta nada você faz o exercício todo, uma academia, sua pra caramba e no final toma 1 litro, 2 litros d'água. Isso é pior, porque você acaba distendendo o teu estômago, te dá aquela sensação, dá o que a gente chama de estase gástrica, o estômago entende que ali chegou um volume de conteúdo que tem que ser processado e isso acaba causando mais fadiga, né? Então o ideal é você ir tomando pequenas porções na dependência de quanto você está perdendo também, né? Então, se você está escalando num lugar muito quente, algumas academias aqui no Rio são muito quentes, né? Então, você tem que beber água com mais frequência, né? Deixa eu contar um negócio. Na escalada, pode acontecer a distonia focal? Distonia focal, pode, por uma intoxicação devido a essa hipoidratação, né? Então, a distonia focal seria uma contração muscular localizada
não voluntária, vamos dizer assim. Você contrai um músculo de uma forma involuntária naquele local. Tipo uma cãibra? Isso, exatamente, a cãibra, essa palavra que está me faltando. A cãibra. A cãibra é, sim, por causa de... ela pode ser gerada por desidratação, também pelo próprio... a intensidade do exercício, né? Se o exercício é muito intenso, consome muita energia, em algum momento aquela energia vai ceder, vai acabar e você vai começar a ter cãibra, né? Inclusive aqui, que eu estava falando, em relação ao carboidrato endógeno e a complementação no treino. Você tem reservas de carboidrato na tua musculatura e no teu fígado. Elas duram durante um tempo. Em média, pelo que eu li aqui nos artigos, num treino intenso elas duram 90 minutos. Tá? Depois disso, você começa a consumir proteína, você começa a consumir seus músculos. Então, assim, o ideal seria, se você está fazendo um treino muito intenso, suplementar esse carboidrato, com carboidrato de absorção rápida. Então, maltodestrose, aquelas pastas de carboidrato, né? Para você dar um aporte. O teu endógeno está acabando, aí você dá um aporte que você vai prolongar um pouco mais o teu treino e não vai canibalizar o seu músculo. Porque o sistema acaba entendendo que você está fazendo um esforço e precisa de energia, seja lá de onde ela vier, né? É ruim perder proteína porque você está perdendo músculo, você está construindo com o exercício, né? Então, uma barra de cereal, por exemplo, durante o treino, dá tempo desse carboidrato? Cara, a barra de cereal, ela tem açúcar e mel, que são carboidratos de absorção relativamente rápida. Mas os cereais, eles são carboidratos de absorção mais lenta. Então, assim, o ideal seria você tomar... assim, isso pensando num treino mais intensivo, um atleta de alta performance, ou se você está fazendo um treino para uma via... De 4 horas, você fica um tempo na parede de 4 horas. Pois é, o ideal seria que você tivesse já uma carga no dia anterior, você se alimentou bem no dia anterior com carboidratos para refazer a tua reserva, e ao longo do dia, ao longo da escalada, aí complementando. Numa escalada mais longa, dá tempo de você consumir uma fruta, por exemplo, a frutose vai ser absorvida e vai entrar ali no pool da tua energia. Se o treino é muito intenso e com um intervalo muito pequeno, o ideal é que você tome um carboidrato que seja absorvido rapidamente, que ele já vai entrar rapidamente nesse pool de energia, entendeu? Você está falando de carbogel ou de sachêzinho de mel? Serve o sachê de mel e serve o carbogel. O carbogel... esses carbogéis são carboidratos de mais rápida absorção do que o mel, por exemplo, que é uma frutose. Ele entra rápido no sistema, mas não tão rápido. São suplementos específicos para atletas, né? Entendeu? Então, para uma escalada longa, não sei se valeria a pena. Acho que eu ficaria numa fruta, num mel, mas você vai consumindo ao longo do exercício, né? Não muito volume, para não dar aquela distensão gástrica. Mas ao mesmo tempo você vai repondo a tua energia e você vai prolongar, você vai empurrar a tua fadiga mais para frente, entendeu? E os isotônicos não são bons, né? Você faz... o isotônico, ele... Faz assim, né? Oi? Tipo o Gatorade caseiro, né? Isso. Assim, Ele funciona de duas formas. Ele funciona repondo líquido, né? E funciona repondo também carboidratos. É excelente. Eu acho eles um pouco caros, assim, para você ficar consumindo só isotônico. Dá para fazer em casa isso, perfeito. Isso aí é ótimo. Entendeu? Você já ouviu falar daquele recovery? Vale a pena para você fazer a atividade, talvez saia um pouquinho da sua experiência, mas uma atividade por vários dias? Olha, nunca ouvi falar disso. Recovery, mas o que é isso? É um suplemento? O que é? É um suplemento, a pessoa tira o pozinho e que supostamente te dá uma recuperação, você não tem aquela... Suplemento, você tem vários suplementos, né? Você tem creatina, tem glicosamina e condroitina, cada um tem um foco, né? Basicamente, você pega pelas deficiências, as microdeficiências. Então, um atleta de alto rendimento tem um gasto muito intenso, então você tem que suplementar aquilo que ele está perdendo. A pessoa normal, que está fazendo um exercício intermediário ou até intenso, mas uma faixa de normalidade, não vai ter deficiência específica de creatina. Não vai fazer mal também em tomar, tá? Então isso tem toda uma indústria por trás para vender, né? Mas especificamente para um atleta normal do dia a dia, a suplementação é mais de carboidratos
hidratação ou alguma coisa específica que você tenha, né? Suplementação vitamínica também é legal. Vitamina C é um cofator na produção do colágeno, então é bom você ofertar a vitamina C a mais, né? Então, depois de um exercício é legal você tomar um suco de fruta cítrica ou até um suplemento mesmo de vitamina C. Você citou a maltodextrina? Entraria como... A maltodextrina entra como um carboidrato de absorção rápida. Então, você tem ele ali preparado, faz uma série, viu ali que está começando a sentir uma certa fadiga ou até um pouco antes, você já toma. Aí você consegue empurrar essa fadiga um pouco mais para frente, entendeu? Opa. Bom, então observar o consumo diário de proteínas é óbvio. Se você está treinando, você vai... sem treinar, você já tem um consumo diário necessário. Treinando, o seu consumo aumenta. Então é bom você ter um aporte maior proteico, né? As gorduras são essenciais, né? Elas são carreadores de vitaminas, né? A absorção das vitaminas algumas vitaminas é dependente de lipídios. As gorduras fazem parte da formação normal das células, então você tem que ter gordura, né? Você tem que ingerir gordura. Você vê alguns atletas nesse afã de diminuir o peso corporal ou diminuir a gordura corporal, eles chegam a um ponto de nutrição. Isso é um motivo para você ter lesão, é um motivo para você entrar num quadro de fadiga crônica, de um platô na progressão do treinamento. Você está mal alimentado, você está mal suplementado, você não vai evoluir, entendeu? Então, em casos especiais, você pode suplementar, né? Mas sempre é bom procurar a orientação de um nutrólogo ou nutricionista. Bom, e descansar. Então, essa frase é interessante. Você não fica forte no dia de treino, você fica forte no dia de descanso, né? Então, assim, o treino é o estímulo, o descanso é onde você está se regenerando, né? Então, o repouso regenerativo é super importante. Cada pessoa precisa de mais repouso do que outra. Tem algumas pessoas que precisam de mais horas de sono do que outras, né? Mas, em média, você deve guardar repouso relativo ao tipo de treino que você fez. Então, assim, num treino mais intenso, num treino de força, você vai precisar descansar mais horas, né? Ou até dias, né? Esse repouso não é um repouso totalmente relaxado, vamos dizer assim. Você pode fazer um repouso ativo. Você intercala um treino de força, no dia seguinte você faz um exercício aeróbico, entendeu? Então, mas o repouso completo ou até a mudança do tipo de atividade que você faz é importante também para a mente, né? É o overtraining, né? Então você tem a fadiga crônica pelo exercício, você tem um desânimo ou tem uma insônia, você não já meio de saco cheio daquele tipo de exercício. Para não chegar nesse ponto, é bom você levar atividades paralelas. Faz uma corrida, faz uma caminhada, natação, ou até a bicicleta, assim, alguma coisa para te distrair, para você não ficar focado naquilo. O foco é importante, mas o foco exagerado acaba sendo contraproducente, entendeu? Porque te leva para o overtraining, te leva para a fadiga mental. Então o que eu não cheguei a falar aqui foi: você faz o repouso ativo em exercícios diferentes ou até treinando os antagonistas, né? Então no dia que você está treinando, que você já treinou, no dia seguinte você vai treinar os antagonistas. É uma forma de repousar também, né? Bom, então algumas curiosidades, né, que eu pesquisei. Um estudo britânico, ele pesquisou fatores fisiológicos e antropométricos determinantes da boa performance escalada. Então, ele viu a altura, o peso, o comprimento das pernas, envergadura, o Ape Index, que é aquela relação entre a envergadura e a altura da pessoa. Tem vários mitos, né? A gordura corporal, a experiência em relação à escalada, horas de treino semanais, flexibilidade, força na pegada ou força de pinça, capacidade anaeróbica, tudo isso são fatores fisiológicos e características da pessoa. Existe algum fator que faz você ter uma melhor performance de forma isolada? Não. Então, o fato simplesmente de você ter uma envergadura enorme não vai te fazer um bom escalador, tá? Dessas variáveis todas, na verdade, as variáveis de treinamento são as variáveis mais relevantes. Então, se você tem uma boa força de pegada associada com uma capacidade anaeróbica boa, né, você treina
várias horas, você tem um ritmo de treinamento, isso é mais importante do que, por exemplo, se você é mais alto, para alcançar uma garra mais alta, ou se você é mais baixo, consegue fazer os movimentos de uma forma mais fracionada, entendeu? Então, interessante isso, né? Porque, pois é, eu achei super interessante isso. A dupla Alexandre Portela e Sérgio Tartari evidenciam isso na prática, né? Mas... Um cara alto... Isso. Aí fica aquela coisa assim, poxa, não, ele é bom porque ele é alto. Não, ele é bom porque ele treina pra caramba, entendeu? Os dois são magros. Os dois são magros. Pois é. Mas é aquele negócio, pouca gordura corporal e mais força de pegada. Esses são os fatores de maior influência na performance, né? Não tem muito a ver se ele é alto ou baixo, se ele tem envergadura alta. O que você considera força de pegada? O que é isso? Eles mediram isso com a força de preensão palmar, né? Você tem a força de pinça, né? Que seria a força do reglete, e uma força de pegada de preensão palmar, né? Então, isso relacionado ao seu peso corporal, quanto maior a sua força em relação ao seu peso corporal, maior vai ser a sua performance, né? Então, você treina diminuindo o teu peso corporal, ganhando massa muscular, perdendo um pouco de gordura, né? E aumentando a força. Não vai entrar naquela área da desnutrição, entendeu? Então, você tem que ter você tem que ter lipídio, você tem que ter gordura no corpo. Mas se você conseguir otimizar isso, você vai ter um ganho de performance mais do que se você tiver uma envergadura enorme. Não conta tanto. Olha só, não sei se vou fugir do assunto, né? Porque olha só, quando você fala da distonia focal, que eu falei para você, tá? Hoje não. Aí ela acontece, vamos dizer, no exercício, né, que você faz, né? Já no violão, você tem isso no violão. Você faz arpejo, na hora que você faz tanto, você não consegue nem colocar a mão nas cordas. Pois é. É uma loucura, vamos dizer, uma força, e negócio do violão parece que não tem força. Não, mas tem. O exercício de dedilhar, seja no violão, seja num piano, é um exercício muito intenso para o membro superior, né? Ele pode não ser tanto de força, mas é um exercício muito de destreza, né? E você pode ter uma distonia focal, sim, sem dúvida. Então, a intensidade não está relacionada só à carga, né? Bom, então, para finalizar, assim, dicas rápidas, né? Não existe biotipo ideal, então ser baixinho ou ser alto não é uma vantagem, ter envergadura maior ou não. Fatores importantes são fatores que você pode trabalhar. Trabalhando você vai conseguir, né? Dor por mais de 2 ou 3, botei semanas, mas é dias, desculpa. Uma dor que persiste por mais de 2 ou 3 dias e pede investigação, não é normal, tá? Então, evita se medicar, ou se você for se medicar, já medica quando já tiver com a consulta marcada, entendeu? Só para não deixar passar aquilo ali, porque aquilo ali pode ser o grito que o corpo deu para dizer que alguma coisa está errada. Aí você abafou com um remédio e não valorizou, né? Então, checa. Se a dor está durando demais, checa. Evitar pegar reglete em treino. Não é uma pegada boa, é uma pegada lesiva e ela não é vantajosa do ponto de vista de treinamento. Então, tem outras pegadas que você pode fazer e você vai estar treinando da mesma forma. Mantenha boa hidratação durante o exercício. Os carboidratos de absorção rápida, eles prolongam os exercícios. Você está muito focado para a escalada esportiva, né? Então, assim, suplementar a energia durante o exercício é importante, seja o carboidrato rápido para um exercício intenso, vigoroso, ou até um de absorção mais lenta, num exercício mais prolongado, né? Alongamento e reforço dos antagonistas, eles efetivamente previnem um desbalanço muscular e o overuse, né? Exercícios extremos pedem intervalos grandes de repouso. Então, se você treinou muito, você fez uma via muito longa, você tem que descansar, tá? Eventualmente, se você fez uma viagem e está escalando aí 3, 4 dias seguidos, tudo bem, aquele ali é o teu momento de escalar. Você vai sair dali mal, né? Mas o treinamento não deve ser feito dessa forma. O treinamento, se você fez um exercício intenso, treinando, guarda um repouso, tá? E atividades paralelas evitam a fadiga crônica e o burnout e o overtraining, né? Deixei sugestões de leitura, uma que o Guilherme me indicou, né? Eu achei esse livro bem interessante. Você mostrou uma versão em espanhol, mas eu consegui ler em inglês. Esse livro é bem legal. Ele é mais técnico, tá? Fala das lesões de uma forma até São 2 médicos, né?
Isso, pois é. Mas eles têm uma pegada assim mais técnica, né? Fala um pouco sobre treinamento, fala um pouco sobre nutrição, mas o foco são mais nas lesões. Quem tiver curiosidade, assim, também não é um texto totalmente técnico, ele é voltado para o escalador, né? Então, eu tirei aquela rotina de treinamento desse livro, Como Escalar 512. Ele explica e detalha mais essa rotina do 4321. É um livro interessante, não é um livro caro. Tá. Perguntas, se vocês já fizeram algumas, quem quiser fazer mais. Vou fazer mais você tem alguma indicação de que você está abusando do use, overtraining? Você tem algum indicativo de fadiga muscular que você está excedendo? Tem. Eu até cheguei a falar isso. Você já tendo dor, mesmo sem a lesão específica, isso já é um sinal de overtraining, né? Se você tem uma dor na base do dedo, aquela tua polia pode estar em sofrimento. Se você tem uma dor no cotovelo, ela começou após um treino, durou mais do que 2 ou 3 dias, isso é uma indicação que você pode estar em overtraining ou overuse, entendeu? Então sim, existe, tá? Geralmente Mas como diferenciar isso com por exemplo, uma produção de ácido lático que você sente um cansaço de fadiga, ou qualquer ácido lático em treino já pode ser um sinal de alerta de... Não. Alguns tipos de treino especificamente, eles se baseiam na produção de ácido lático. Você faz um treinamento mais intenso, o teu ácido lático vai estar alto, para você inclusive adaptar a sua musculatura para isso. O principal sintoma, o principal sinal seria o prolongar dessa dor, né? Como eu falei, 1 dia, 2, com dor, uma dor que está melhorando, é normal, é esperado. Se você tem muito tempo de dor, ou uma dor que não melhorou, apesar de você estar fazendo um gelo, que é uma coisa que às vezes é legal você fazer depois de um treino mais forte, aplica um gelo na mão, mesmo que a dor esteja suportável, né? Você está estimulando aquela circulação no local. Você fez um gelo, guardou um repouso, não treinou no dia seguinte, no terceiro dia você ainda está com dor, cara, você pode estar com overuse, você pode estar com uma lesão já, entendeu? Então, acho que a duração do sintoma é o principal, entendeu? E dor em pontos específicos, né? Na base do dedo, no cotovelo, no ombro, né? Então tem alguns pontos que, se você tem uma dor, se você sente que aquela dor é na fibra muscular, na massa muscular, pode ser também do treino. Não é normal durar mais do que 2, 3, 4 dias, entendeu? Mas dor nas proeminências ósseas, nas origens dos tendões e dos músculos, é uma dor que você já tem que te chamar mais alerta, te deixar mais alerta. Uma dor articular. Articular. A dor articular ou dor nas proeminências ósseas é uma dor que tem que te deixar mais alerta. Se ela passou 1, 2 dias, beleza. Volta a treinar e vê o que vai acontecer de novo. Você teve uma dor fazendo um treino X, aí eu repeti 2, 3 dias depois o mesmo treino, eu não tive dor, você já ficou bem, você já fortaleceu. O mesmo treino provocou a mesma dor. Você pode estar numa fase de adaptação. O treino mais leve me causou dor. Cara, você deve estar talvez tenha com overuse. Entendeu? Então dá uma olhada. É o seguinte, a gente sabe que a recuperação muscular é diferente da recuperação dos tendões. Isso. O ácido lático a gente consegue eliminar através da oxigenação nessa parte dessa musculatura. Agora, com relação aos tendões ali, aquela parte ali tem colágeno, né? Claro. Como é que eu faço para aumentar esses tendões? Isso é uma resposta fisiológica, tá? O exercício vai fazer você ter essa reforço tendinoso, tá? A dica que eu dou em relação a essa coisa de desenvolvimento diferenciado é o seguinte: você pode estar ganhando força rapidamente, mas você tem que pensar também no teu tendão, entendeu? Então assim, antes de aumentar uma série, fica um tempinho para você consolidar aquele condicionamento que você conseguiu, né? Você pode até estar se sentindo confortável para subir a série ou para aumentar o peso. Estou malhando com um cinto de 2 quilos, estou me sentindo super bem, vou malhar com 5 agora. Espera um pouquinho, dá uns 3, 4 dias, uma semana com aquele peso, aumenta o peso de forma gradativa. Também, eu só tenho cinto de 2 e de 10 quilos, então vou sair do de 2 e vou para o de 10. Não, cara, você vai se machucar. Vai devagar. Vai... Mas isso consegue me ajudar a aumentar a minha quantidade de colágeno dentro do... Isso aumenta
ao longo do tempo, como uma resposta fisiológica. Não tem. O que você pode fazer de externo é oferecer ao teu organismo os fatores que são necessários para formar o colágeno, né? Então, vitamina C, alimentação saudável, entendeu? Uma alimentação balanceada de lipídios, proteínas, carboidratos, aquilo que eu falei. Você tem uma alimentação ideal, você está ofertando tudo que aquele músculo e aquele tendão estão precisando para se reforçar, entendeu? E fazer o exercício de forma rotineira, vamos dizer assim, entendeu? Tem duas coisas. Eu tenho muita dor nas costas, assim, acho que um pouco relacionado à escalada, mas ao trabalho também, né? Mas aí, nesse caso, seria melhor eu trabalhar o antagonista, que é o feio, ou forçar a fortalecer ainda mais as costas? Tá. O que eu devo focar mais? Tá. Acho que a primeira coisa de foco é você investigar o que é, tá? Então, assim, dor nas costas pode ser por um desequilíbrio muscular. Sim, pode. Mas ela também pode ser por um desgaste num disco vertebral, né? Uma hérnia de disco. Ou então uma lesão, né? Então, primeira coisa, você tem dor, viu que aquilo está tudo normal, não tem nada extra. E eu vejo que eu tenho um certo desbalanço. O meu foco no treinamento é sempre na musculatura da cadeia posterior, que a escalada é muito da cadeia posterior. Então aí você vai fortalecer o teu peitoral, vai alongar essa musculatura, né? Você vai alongar os efetores e vai fortalecer os antagonistas. Isso vai te ajudar. Alongar as costas e fortalecer Alongar as costas e fortalecer a frente, né? E assim funciona com todos os antagonistas. Por exemplo, já seria... Cara, a flexão ajuda, mas ele pega mais tríceps, né? Então, dependendo de como você faz com a flexão mais fechada ou mais aberta, você está pegando mais peitoral. Você pode fazer um exercício específico, né? De supino em academia, entendeu? Algumas academias já têm aparelhos para você fazer. Às vezes é bom você se informar antes, porque você também pode acabar se machucando, né? Mas a primeira coisa, se você sentiu dor, vê o que é. Não tem nada, beleza. Vai fortalecer, vai ajustar o teu treinamento. Mas pode ser que você já tenha alguma coisa. A outra dúvida é, assim, porque a gente, a maior parte aqui, acho que é a escalada da parede, né? É mais exercício prolongado do que intenso, né? Claro. Aí, beleza, o carboidrato, acho que já é meio que... Todo mundo está entendendo aqui que é para... É importante. Ingerir, né? É importante. A questão da proteína, o pessoal, por exemplo, em academia, bate muito na tecla, não. A proteína tem que ser logo em seguida do exercício, quanto mais rápido melhor. Para quem faz esse exercício assim, que é mais prolongado, com intensidade alta, mas lenta, né? Também tem isso, assim, é melhor tomar logo muito rápido? Na verdade não, é diferente, porque o exercício em academia e hipertrofia ele é muito exigente em relação aos níveis energéticos. Então, você rapidamente consome o teu teor de carboidrato endógeno e você já deve começar a suplementar, né? Com essas pastas de carboidrato. Só que como o exercício é tão vigoroso que você acaba pegando um pouco também de proteína, mesmo que você esteja suplementando. Então o ideal é você já ofertar proteína, porque ela vai não só se fixar em resposta ao exercício que está fazendo de hipertrofia, mas ela também vai servir de substrato para a energia, entendeu? Então ela vai poupar a energia, vai poupar as suas proteínas e ao mesmo tempo vai entrar na cadeia na hora da hipertrofia, entendeu? Então é diferente um pouco desses exercícios em que o estresse é mais de uma forma prolongada num nível mais baixo. No caso da escalada prolongada, tem que se preocupar mais com o carboidrato. A proteína pode ser mais tarde? Não, a proteína você vai suplementar também, mas tá? Não precisa ser imediatamente. Não, vai fazer muita diferença. Exatamente. Né? O que tem o carboidrato também? Isso. Você está suplementando carboidrato para manter a tua energia naquele momento e está ofertando a proteína para não canibalizar os seus músculos, entendeu? Qual a diferença dessas dores articulares que já foram faladas aqui para dor articular quando se tem chikungunya? E quero voltar. E qual as implicações na continuação da atividade desses dois casos? Entendi. O chikungunya é o seguinte, é uma infecção viral, né?
transmitida pelo Aedes aegypti. Ele faz uma infecção aguda, né, em que o vírus está se replicando no organismo. E ele suscita uma resposta inflamatória e imune, né? O organismo produz defesas para se defender daquele vírus. Só que o que acontece? A infecção acaba aí em 7, 10 dias, a viremia já baixou, você não tem mais vírus no organismo. Só que os anticorpos que você produziu continuam circulando. E na chikungunya especificamente, eles têm um certo trofismo por articulações. Então, quer dizer, ele deixa de ligar na chikungunya porque não tem mais, e ele se liga nas articulações. Os anticorpos são sinalizadores de inflamação. Então, é como se tivesse uma bandeirinha, ó, aqui tem que inflamar aqui. E essas bandeirinhas vão todas para as articulações. Aí as células de defesa chegam lá e inflamam. Isso é a dor é uma dor mediada por imunidade. Pois é. Mas você tem a possibilidade de você desenvolver uma doença autoimune articular? Não. Esse tipo de doença é um tipo de doença autoimune. Não, na verdade é soro negativa, né? Ela não é self, você não está atacando a si mesmo, você foi sinalizado por um anticorpo produzido para um vírus que acabou se ligando na sua articulação. Quando aquele anticorpo acaba a inflamação junto. Ou você espera, né, que o anticorpo se acabe. A chikungunya a gente tem visto que demora pra caramba, né? Esse tipo de doença já é uma doença conhecida, já tinha outras doenças que causavam isso, né? Então, síndrome de Raynaud, outras doenças imunes que causavam dor articular. Mas a chikungunya tem essa particularidade de demorar muito para melhorar. A outra opção de tratamento é você diminuir a imunidade. Toma um corticóide, uma medicação que vai abaixar a tua imunidade e as articulações vão parar de ser atacadas. É indicado nos casos que a pessoa está com muita dor. E isso acontece, a pessoa fica com dor incapacitante. Aí você abaixa a imunidade dela, que aí a dor diminui. E espera que o organismo se livre daqueles anticorpos. Aí o que acontece? Se você já tem uma lesão, por exemplo, eu já tinha uma tendinite anterior, aquela área já era um pouquinho inflamada, ali vai ficar vai somar o teu problema prévio mais a imunidade. Geralmente nos lugares onde a pessoa já tem lesão, piora muito. É o sujeito que tinha uma tendinite que doía de vez em quando, que agora dói absurdamente. É por causa do chikungunya, é um somatório. Mas qual a implicação de continuar o exercício mesmo sentindo essa... Na verdade, nenhuma. Tá? Como é uma reação imune, você vai sentir dor. Como é uma reação imune, quando acabar a imunidade, o problema vai acabar junto. Não vai degradar a sua articulação, entendeu? Você só vai sentir dor. Se tiver num patamar tolerável, você até pode fazer, sem problema. Obrigado, Vanessa. O que acontece quando a dor é numa hérnia? Você está numa hérnia? O que ele faz? Dá para fazer? Cara, assim, hérnia discal, cervical e lombar. A escalada, ela dá uma certa sobrecarga na região lombar, tá? Então, principalmente na escalada em negativo, porque você força muito essa posição em extensão do tronco. Isso aumenta muito o estresse em cima dos discos vertebrais lombares. Cervical é muito também pela escalada e pela seg, né? Então você fica olhando ali para cima um tempão, quando você vira o pescoço está horrível, porque você aumenta a tensão em cima dele, né? Primeira coisa, você tem que investigar para saber o que você tem. Se você tem só um desgaste vertebral ou se você já tem uma hérnia, que tamanho é essa hérnia, entendeu? Se ela existe por si só ou se ela comprime algum nervo, isso são minúcias que você tem que investigar especificamente. O fato de ter hérnia discal ou artrose da coluna não contraindica a escalada, não contraindica. Pode ser que num dia que você esteja escalando durante muito tempo, ou você ficou dando seg muito tempo, é o gatilho para você ter aquela crise, entendeu? Do mesmo jeito que fazer uma viagem longa, ou carregar um peso, ou um movimento abrupto, um espirro, pode te causar um gatilho para aquela dor surgir, entendeu? Mas é porque você já tinha um problema de base, entendeu? É isso. Olha só, dentro de que você conhece aí, tá? Qual que é o exercício, vamos dizer, para você que faz o tiro indoor, né? E o pessoal que faz, vamos dizer, a parede natural?
Que tipo de exercício seria mais específico para cada um? Dentro do geral, assim. Cara, assim, dentro do geral, exercício aeróbico, condicionamento aeróbico é importante. Então, você ter uma boa capacidade cardiovascular para aguentar aí uma caminhada de aproximação de algumas horas, ou aguentar uma via longa com muitas enfiadas. Você tem que ter uma boa capacidade cardiovascular, né? Então, corrida, bicicleta, natação, todos esses são exercícios que desenvolvem o cardiovascular. E especificamente exercícios para a atividade que você está fazendo, né? Então, equilíbrio, se você for fazer uma via de aderência, você pode treinar um pouquinho mais de equilíbrio, foca mais nos membros inferiores. Você está fazendo uma via que você precisa mais de força no membro superior, aí você vai fazer uma hipertrofia em academia ou vai para um muro indoor, entendeu? Depende do tipo de exercício que você vai fazer. Assim, o incomum eu diria que é o exercício aeróbico. Os dois têm que ter um bom condicionamento aeróbico, tanto o escalador de pedra como o escalador indoor, entendeu? Tá? É isso. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.